Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 7 de julho, e nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, mais uma vez, tivemos ali duas partidas da Copa do Mundo, né, das oitavas de finais. Hoje teremos as duas últimas partidas dessa fase e na próxima etapa vem as quartas de finais. Bom, mas ontem nós tivemos mais dois jogos muito interessantes, muito interessantes. Cara, eu fico ali vendo e pensando, né, cara, sobre a evolução do futebol em outras praças, em outros países. Então, ontem nós tivemos ali a Espanha vencendo Portugal num jogo duríssimo, venceu por 1-0, gol do Merino, né? Miquel Merino, o nome dele. É um jogador versatilíssimo, um jogador que defende, joga como volante, já jogou como zagueiro e joga como centroavante. É incrível o Miquel Merino, um jogador versatilíssimo. Eu acompanho ele, vejo vários jogos dele. É um jogador muito interessante, muito interessante. Eu agora só não lembro o time dele eu acho que ele joga na Premier League, mas eu não lembro ali o time dele. Mas sempre que eu vejo ele jogando no futebol da seleção da Espanha, ele faz gol, cara. Ele sempre faz gol. Um jogador muito versátil. Então, com o gol de Miquel Merino, a Espanha venceu a Portugal, e aí vem ali a despedida, né, do Cristiano Ronaldo, ou a provável despedida. O Cristiano Ronaldo sempre pode surpreender, afinal de contas ele tem 41 anos ou 40 anos, então mais 4 anos, cara, quem sabe. Tem muitos jogadores aí com muito menos cuidado da parte física do que o Cristiano Ronaldo, que jogam futebol de alto nível com idade avançada. Então não é nada absurdo o Cristiano Ronaldo ter mais uma Copa. Vamos ver. Bom, uma coisa é certa, pelo menos até os 1000 gols ele vai jogar, porque faltam 24. Então no campeonato da Arábia Saudita ele vai fazer isso numa temporada. Parece que a temporada vai começar agora, a temporada deles sempre começam nessa fase, né? É mais ou menos equiparada à temporada europeia, então vai começar agora no meio do ano, depois da Copa, lógico, depois de um período de descanso, e no meio do ano que vem o Cristiano Ronaldo já terá cumprido a sua saga rumo aos 1000 gols. O outro jogo foi dos Estados Unidos contra a Bélgica. E parece que a Bélgica agora emplacou, né? Parece que a Bélgica, ela deslanchou e vem fazendo resultados favoráveis de forma contundente. A Bélgica venceu ali os Estados Unidos, se não me engano. Que eu não... Agora, tem coisas que eu não me recordo bem, que é o placar. Eu sei que a Bélgica fez 3 gols. Então, aqui, ó. 4 gols da Bélgica. O último gol, inclusive, foi do Lukaku, né? Então, foi 4-1 para a Bélgica. 4-1 para a Bélgica. O Lukaku voltou a jogar bem. E o Lukaku bem, ele é muito perigoso. E o elenco da Bélgica não pode ser de todo descartado. Não é um elenco ruim. Então, você vê que a Noruega vencendo o Brasil, a Bélgica já chegando várias competições, né, da Copa do Mundo, vem chegando cada vez mais para frente. Na última, inclusive, eliminou o Brasil nas quartas de finais.
né, chegando à semifinal. Então a Bélgica é um time que tem evoluído bastante na questão do futebol. Ontem, no vídeo de ontem, nós falamos sobre alguns fatores que levaram à eliminação do Brasil, né? Eu falei, cara, nós não temos aqui uma escola de futebol, né? Os técnicos brasileiros cada um por si, né? Cada um por si, não tem assim uma identidade dos técnicos brasileiros. Um dos técnicos brasileiros, inclusive, que eu esqueci mesmo, cara, é o Tele Santana, né? Quem do futebol brasileiro é oriundo da escola do Tele Santana? Não tem. O último que tinha era o Muricy Ramalho, né? Que foi auxiliar do Tele por muito tempo lá no São Paulo. E aí veio o Muricy Ramalho. Quem é o seguidor do Vanderlei Luxemburgo hoje? Cara, não tem. Você tá entendendo? Quem é o seguidor do Zagallo ou do Parreira? Não tem. Não temos uma escola no futebol brasileiro. Não temos uma revolução tática, técnica no futebol brasileiro. A mentalidade do jogador brasileiro continua a mesma coisa, até pior, né? Até pior, porque no passado os jogadores tinham aquela ideia, né, da boemia, da coisa, mas os caras resolviam dentro de campo, né? Os últimos que você viu nessa questão aí era Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Romário, Túlio Maravilha e Renato Gaúcho. E não tem mais aquele cara que se garante. Não, meu irmão, eu vou fazer e eu vou me garantir lá. Nós não temos mais isso. Mas o principal, cara, de tudo é não termos uma escola de treinadores. Não temos uma escola, não temos uma filosofia de jogo. A ponto da seleção buscar um técnico estrangeiro para poder dirigir a seleção brasileira. A ponto de buscar um treinador estrangeiro. Tá? Então esse é um dos fatores. O outro fator é o calendário, né, cara? Enquanto que os jogadores do exterior, eles chegam já no final de temporada, mas ainda chegam no ritmo, os nossos estão começando, porque a Copa do Mundo é sempre no mês de julho, né? Lá na Europa é final de temporada, ou seja, os jogadores já estão num nível decrescente, mas ainda estão bem aquecidos. E aqui não, aqui é meio. Você começa aqueles campeonatos estaduais, aquela monotonia, né? Os jogadores ainda preguiçosos. Você vê que quando chega um técnico estrangeiro, a primeira coisa que ele repara é que o jogador brasileiro não gosta de treinar. Não gosta de treinar, acha que tá bom. Aí você pega os europeus, os caras passam o carro por cima, meu irmão. Passam o carro por cima. Você vê como... Eu estava falando até com a minha esposa, que ela gosta muito do Haaland, né? E aí eu estava falando, filha, observa só que quando a bola é lançada para ele, ele não corre na bola, ele corre em cima do jogador adversário. Ele corre em cima do zagueiro. A primeira coisa que ele faz é jogar o corpo dele em cima do zagueiro. E isso numa velocidade, você que está na inércia, né? Você que está parado como zagueiro, e o cara que vem em cima de você, cara, ele te joga longe. Ele te joga longe. Quem fazia muito bem isso é o Igor Jesus. O Igor Jesus, que não estava convocado para a Copa, né? O Igor Jesus faz muito bem isso. Vai no corpo do zagueiro antes de ir na bola, né? Mas no corpo, ombro a ombro. E aí é válido, não é falta. Então o Haaland fazendo isso, leva todos. E aí eu falo da questão do calendário. Calendário, tem que equiparar o calendário com o calendário. Ah, mas eles jogam em dezembro. Cara, tem que jogar. Olha lá nos Estados Unidos, para o cooling break. Para o hydration break. Para, meu irmão, bota ali, já tem aqui, você vê a tecnologia do futebol
futebol europeu, norte-americano, cara, que os caras inventaram um colete de gelo para refrescar o jogador, a temperatura corporal do jogador. Então, cara, não tem nada com para no Natal, para no Ano Novo, mas, meu irmão, vai jogar. Vai jogar carnaval. O carnaval é o caraca, meu irmão. Tu ganha muito para brincar carnaval. Não tem que brincar carnaval, não. Tu tem que jogar, filho. Entendeu? E quando tiver ali o colimbre, tu bota coisa de gelo para diminuir ali a sua temperatura corporal. Então tem que equiparar o calendário. Outro fator que eu também falei e já falo isso é a questão gramado, né? O campo de jogo. O campo de jogo. Você chega na Europa, por que eles desenvolvem um bom futebol? Desenvolvem uma boa escola de futebol? Porque todos os gramados lá são equiparáveis. E aí você fala, vai falar de gramado sintético. Não, Botafogo é gramado sintético, eu sou Botafogo. Correto? Então o que eu falei, cara, é um padrão. E quem deveria bancar esse padrão é a CBF. A CBF, cara, que ganha muito dinheiro para fazer esse vexame que tá lá. A CBF. Quantos times tem no futebol brasileiro numa competição? Cara, você vai pegar 40 campos, e você vai fazer o mesmo padrão nesses gramados, né? Você vai fazer o mesmo padrão. Você vai... Como é o mesmo padrão? Cara, a primeira camada de solo, qual é? É brita. Todos vão ser brita. A segunda camada é areia, todos vão ser areia. A terceira camada, qual é a terceira camada? É cortiça, essas porcaria que eu não entendo. Vai ser assim, até chegar na grama. Qual é a grama? A grama é essa aqui. Aí todos vão ter, vamos supor, 5 camadas, todas as camadas naquela mesma ordem. E aí eu lembrei que, segundo as escolhas dos próprios jogadores, o melhor gramado hoje é o gramado do Corinthians, né, do Itaquerão, correto? Então, a partir do momento que você tem ali como é compactado as camadas do campo do Corinthians, você vai fazer essa compactação em todos os campos. E quem vai bancar isso? Quem vai bancar é a CBF. Para que nenhum clube possa dizer, eu não tenho dinheiro para fazer isso. E outra coisa, cara, um exemplo que eu dou aqui é Santa Catarina, né? Santa Catarina tem a Chapecoense, Santa Catarina tem o Avaí, Santa Catarina tem o Criciúma e tem mais uns clubes lá. Meu irmão, vocês vão jogar no campo tal. Ali, aquele campo ali, ele é compactado de acordo com as nossas exigências, e é que, gostaríamos de jogar em Chapecó. Meu irmão, lá em Chapecó você não tem esse campo. Lá, o campo que você tem não tem condições de fazer isso. Então você vai preparando também lá o seu terreno para um dia a gente poder fazer lá o campo que você possa jogar e possa oferecer um espetáculo. Correto? No Paraná tem a Arena da Baixada e tem o Couto Pereira. É ali no Couto Pereira e na Arena da Baixada que vocês vão jogar. Compactado da mesma forma. No Rio de Janeiro nós temos o Maracanã, nós temos o Engenhão, o Nilton, temos o Nilton Santos e temos São Januário. Vamos jogar todos os campos do mesmo nível. Aí você acaba e você pode exigir a grama natural. Por quê? Porque é você, a CBF que está cuidando disso. Não é o clube. Né? Não é o clube. Então, o fator gramado é muito importante. Eu falei da escola, eu falei do calendário, eu falei do fator gramado. Tem a conscientização do jogador, né? Você está aqui, você está indo para o exterior. A partir do momento que você está indo para o exterior, você está abrindo mão de participar da seleção brasileira, a menos que você seja um fenômeno. Eu falei isso, cara, para que levar o jogador? Marquinhos fez alguma coisa? Não fez nada. Marquinhos não fez nada. Danilo, Alexandro, Ederson, cara, não fizeram nada.
Não fizeram nada. O goleiro até que agarrou bem. O goleiro até que agarrou bem. Mas você leva os goleiros que tem aqui. Temos um bom goleiro. Léo Jardim, Fábio. Temos bons goleiros aqui no futebol brasileiro. Laterais, cara, levava o Vitinho e levava o PH. Pra que levar Danilo, cara? Que é um cara que não saiu do lugar. Entendeu? Luciano Juba, lateral esquerdo. Luciano Juba. Você tá entendendo? Aí você tem os zagueiros, você realmente precisa, mas tinha o Léo Pereira. Você tem o Léo Pereira, você pode fazer uma seleção com jogadores jogando no Brasil. Ah, vou pro exterior. Você sabe que você tá abrindo mão, né? Se você não for um super notável, um fora de série, um Ronaldinho fenômeno, um Ronaldinho gaúcho, um Romário da vida, você não vai ser... Ah, o centroavante era o Pedro. Aqui o Pedro. É o Pedro, tem o Caio Jorge. Jogadores que inclusive já foram convocados para jogar. Jogadores que já foram para a seleção. Tem Pedro, Caio Jorge. Correto? Então, é por aí. Ah, o ponta. Cara, a ponta tinha o Ryan, tinha o Luiz Henrique. Estavam todos no futebol brasileiro. Então, cara, tem que ver por isso. Bom, mas vamos falando sobre o Botafogo agora rapidamente. Agora começa ali, nós estamos numa nova fase, né? Tava vendo, inclusive, o canal do TF. É uma pena que eu não tenho como fazer aqui a mudança de câmera para você ver que a minha televisão está sempre ligada nesse horário, que é o horário que eu vejo os vídeos, os primeiros vídeos da manhã, né? Eu vejo e venho para cá fazer o meu vídeo, né? E aí eu comento. Então o Botafogo está vivendo agora uma nova fase, né? Está em fase finalíssima para a GDA começar a fazer ali de fato e de direito a sua gestão. Mas já está fazendo, né? Já fez o primeiro aporte lá de 15 milhões, agora está fazendo mais um aporte de 10 milhões, mas precisa ter aquele plus, né? Ó, depois desse aporte nós vamos ter aí mais 20, 30 milhões para fazer nossas contratações. O Botafogo já está com um goleiro em vista, é o Walerson. Eu via hoje ontem eu vi no canal do Anderson Mota e hoje eu vi no garoto do Sem Clubismo, esqueço o nome dele, Maurício, é Maurício do Sem Clubismo, se não me engano. Então vi no Sem Clubismo ali os vídeos do Alisson. É um goleiro que tem muita agilidade, é muito rápido, é um goleiro que fecha muito bem a meta, né? Quando o atacante vem em direção à área, é um jogador que tem boa explosão, tem boa elasticidade, tem excelentes reflexos. Os números que foram avaliados ali por eles são números razoáveis para bom. Então já temos esse goleiro. Agora o que cabe para assinar com o goleiro? Ele já está no Rio de Janeiro fazendo exames. Não é, não, quando vem, quando é que ele chega? Não, ele já está aqui fazendo exames. Talvez, inclusive, ele já faça exames e já comece a treinar no Botafogo. Eu não tenho essa informação, mas eu estou imaginando, né? Já está aqui fazendo exames, então já pode começar a treinar. Cara, nós vamos tirar esses transfer bans, que é o que nos atrapalha, né? O nosso principal obstáculo hoje são os transfer bans, não é dinheiro. É o transfer ban, porque sem transfer ban, mesmo com dinheiro, você não pode contratar, você não pode contratar, mas não pode inscrever. E se você não pode inscrever, apesar de você ter contratado, você não está reforçado, porque o seu reforço é aquele que entra em campo, né? Então o Walerson já está no Rio de Janeiro fazendo exames. Então, já é o primeiro nome. O outro nome é o Lucas Monzon, né? É o brasileiro uruguai, zagueiro pelo lado esquerdo. Ontem o Anderson Mota estava falando também que nós só temos 3 zagueiros. O TF falou a mesma coisa. Cara, nós temos o Antony, que é o reserva. Nós temos o Ferrarese e nós temos o Justino. São 3 zagueiros que nós temos. Se não tiver jeito, vai ter que buscar lá na base, né? Vai ter que buscar lá na base. Mas nesse momento agora, nessa circunstância que nós estamos,
nas competições, que agora para nós falta a Sul-Americana e o Brasileiro. No Brasileiro nós ainda temos condições de chegar ali até a terceira colocação. Até a terceira colocação eu acredito que dê para chegar. Mas aí para chegar em Flamengo e Palmeiras eu já não acredito tanto. Mas no futebol tudo é possível. No futebol tudo é possível. Então nós temos aí que contratar um zagueiro. E para isso, cara, não precisa de tanto jogador. Não precisa de tanto dinheiro. Nós não temos ainda uma confirmação do que vai acontecer com o Danilo. Eu já expressei aqui a minha opinião. Cara, chegou ali 30 milhões, um exemplo. O Botafogo deve 24 milhões do Danilo. Mas vamos chegar que seja 30 por baixo. 30 milhões. Paga os 24 que deve. Paga os 24 que deve ao Nottingham Forest. Vão sobrar 6 milhões. Cara, com 6 milhões... dá para você contratar um bom volante. Você já tem um zagueiro que veio a praticamente custo zero. Você já tem o zagueiro que veio a custo zero. Aí você contrata um volante para você ter um time reforçado. Um primeiro volante. Não é segundo volante, não é meia de ligação. É um primeiro volante. Um mais experiente que o Huguinho. Que possa dar mais segurança à nossa defesa do que o Huguinho. Correto? Então eu faria isso. E dá para contratar até 2 jogadores com 3 milhões de euros para cada um. Eu faria assim. E você sabe, tem que vender outros, né? Como eu já expliquei tudo isso. Então, agora falta esse aporte final da GDA para saber o que nós podemos fazer. Vamos supor que a GDA, depois de vender o Danilo, depois de vender todos esses... resolver esse problema do Danilo, recebendo esse dinheiro, vamos supor que ele bote ali mais 10, 15 milhões de euros. Cara, você já pode contratar ali, você vai ter 6 milhões de euros que vai sobrar do Danilo, você vai ter mais 15, você vai ter 21 milhões de euros. Você não precisa contratar um jogador de 20 milhões de euros. Você pode contratar 3 jogadores com 7 milhões de euros. 3 jogadores de 7 milhões de euros. É assim que eu faria, é assim que eu iria buscar meu reforço. Cara, no futebol brasileiro atual, não existe ninguém fora da média. Não existe ninguém fora da média. Todo mundo está na média. Se você conseguir 2, 3 reforços que tragam resultados para você, você vai chegar lá em cima. Você vai chegar lá em cima. O futebol brasileiro é nivelado por baixo. Então, é por aí. Bom, então na questão do Botafogo, vamos esperar a GDA assumir de fato de direito. Vamos esperar que essas 2 contratações mais concretas, assim, mais perto da concretização, vamos colocar assim, mais perto da concretização, que é o Lucas Monzon e o Alisson. O Alisson bem mais perto do que o Lucas Monzon, porque o Alisson já está fazendo os exames médicos, né? Mas vamos esperar que acerte com o Lucas Monzon. Aí já são 2 jogadores brasileiros que não vão sobrecarregar a pauta dos estrangeiros, né? As vagas dos estrangeiros. Então, sobra ainda uma margenzinha para você contratar aí 1 ou 2 jogadores que não sejam brasileiros. Você já saiu já temos o Neto fora, Barbosa fora, estrangeiro. Precisamos aí mais 1 ou 2 estrangeiros de dispensa para a gente poder contratar mais 1 ou 2 que vai trazer o Botafogo um nível interessante, vai elevar o nível do futebol do Botafogo e elevando o nível, cara, aí você pode chegar a títulos, sim senhor. Bom, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço, saudações alvinegras.